Fingiu que ganhou na Mega Sena e viveu como um rei. Real que só poderia acontecer aqui no nosso país mesmo. Simplesmente um cidadão da pequena cidade de Matipó, no interior de Minas, meteu o louco em geral e viveu como um rei. Ele chegou a fazer promessas de compras de carros, fazenda, mansões, contratou até mesmo seguranças, outros empregados, tudo para trabalhar para ele. E o melhor vem agora, tudo isso sem dinheiro nenhum. Eu não ouvi o que eu ouvi. Só na base da lábia. Na verdade, por conta de uma grande mentira, que só um tempo depois vieram a descobrir. Nesse vídeo a gente vai conhecer o caso do Elton John, o falso ganhador da Mega Sena. Olha o nome do cara. Eu sou Marcelo Milos. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O caso do cara que enganou geral como se tivesse ganhado na loteria aconteceu em 2010. Acredite se quiser que essa história é real, cara. O nome da fera, José Jorge de Jesus, o popularmente conhecido aí como Elton John. Ah, é apelido ainda. Ah, Apelidaram ele de Elton John. Rapaz de Matipó, interiorzão ali de Minas, que conta com uns 20 mil habitantes, num belo dia disse que tinha recebido uma mensagem no seu celular o avisando que ele tinha ficado milionário por conta de ganhar na Mega Sena. Recebi a mensagem e falou que eu tinha ganhado uns postos 6 milhões e 556 reais. Aí ele viu a mensagem e falou, ganhei, saiu comprando as coisas. E 56 Mensagem da cadeia. Eu não queria contar sempre pra ninguém, porque até então eu não sabia se era verdade. Depois dessa mensagem, tudo melhorou na vida aí do xará do cantor britânico. Simplesmente, ele começou a mudar o seu padrão de vida e mudou muito mesmo, da água pro vinho. O funcionário público começou a agir como um milionário e dos mais extravagantes ainda. Ele começou a andar pela cidade como se fosse uma estrela de Hollywood. Contratou vários seguranças. Cara, pra tu ver, cara, o importante não é tu ser rico, o importante é tu agir como rico, tá ligado? Exatamente. Só em tu agir, os caras já te tratam melhor, velho. Só falar que é, tá ligado? Porque ele só saiu falando que é. Pra que ninguém fizesse nada com ele, né? Preservasse a sua integridade física. Coisa de magnata. Gente importante mesmo. Tem um monte de homem no carro, falando que é segurança. Na verdade. E vocês acreditando? E nós acreditamos. Os seguranças eram treinados e tudo. A só era chegar, entendeu? Entrar, revistar o lugar, ver se tá tudo tranquilo, pra ele entrar depois. Além disso, o Jorge, ele batia cartão na única agência bancária que tinha na cidade para poder pedir conselhos. Mas ele ia gastar esses 6 milhões em 4 anos, 3 anos, sabe? Vivendo desse jeito. Dicas Pois de é, investimento. não Afinal tá de contas, entrando, ele só tava saindo. milionário, não é? Ele ia a propriedades que tinha interesse Mas nem existe o dinheiro, né, velho? e fazia promessas por escrito ali de compras. Isso incluindo aí fazenda, mansões, das mais caras ainda. Num caso, o cara fez a promessa de compra de uma casa ali avaliada em R$1.680.000, tendo até providenciado toda a documentação necessária para a compra. Já num outro, todo milionário, é claro, tem que ter carrões, não é verdade? Então, o Elton John chegou a encomendar uma Mitsubishi Pajero e um Ford Fusion, que somados ali davam mais de R$150.000. Eita, época boa essa. Lembrando que a gente tá falando de 2010, Na tá, época galera? valia Eu mais. vou falar, mas R$150.000 hoje eu comprei um Jetta. Mas a gente tá falando de 2010, tá? Então, uma Pajero e um Ford Fusion ali, R$150.000, era assim, carrão de magnata. O dinheiro, segundo ele, estava aplicado e tudo mais, que eu acho que a aplicação iria render para ele cerca acho que de 90 mil por mês. Por isso que ele já não tinha trago o dinheiro, porque se ele tirasse antes da hora, ele ia perder a aplicação. O novo milionário também Não, Tinha as isso informações, né? isso aí é papo de estelionário. É. Estelionatário. tinha cansado da pacata vida da pequena cidade e queria ir para outra maior, que seria Ipatinga, e junto levaria todos os seus seguranças, além de comprar tudo para eles também, obviamente. Inclusive, ele falou comigo também que a gente ia mudar para outra cidade, que é a cidade de Ipatinga, e que lá ele ia comprar até os móveis pra gente. Claro que essa nova vida repentina do Jorge, o Elton John, ainda mais por se tratar de uma cidade pequena, chamou a atenção de todo mundo. Fora que, apesar dele falar que não queria chamar a atenção, Pô, todo mundo na rua olhando, velho. ele não fazia questão nem Olha lá! de ser discreto. Minha intenção era trabalhar Agindo como rico, até velho. em maio agora. E depois eu ia sair sem, né, sair assim, sem revelar pra ninguém que eu tinha ganhado.
A minha intenção seria essa. Tanto que jornalistas da pequena cidade foram atrás dele e o cara se sentiu uma celebridade mesmo. Deu entrevista e tudo. A imprensa logo correu para a porta do suposto milionário e não é que o Elton John sustentou a mentira e até fez pose para manchete do dia seguinte. Se cria vergonha na sua cara, vai se procurar trabalhar. Enfim, o Jorge estava vivendo uma vida de rei, né? Ele estava curtindo tudo aquilo. Mas o fato era que ele não tinha ganhado nada, né? E uma hora as pessoas iriam acabar sacando que tudo aquilo era uma mentira. Ainda mais porque as contas diárias, sabe como que ele pagava? Bom, seus próprios funcionários pagavam para ele. Olha só, é muita cara de pau. Meu Deus, velho. Um sujeito que foi motorista do Elton John, enquanto o Elton John estava vivendo vida de milionário, pagou boa parte das despesas do Elton John e não achou graça nenhuma nas explicações. Todo meu dinheiro, Por que eu falei isso? Eu tô com úlcera nervosa, passei a noite no hospital. Caralho, velho. Eu falei, por que eu tô voltando? Você falou comigo. Eu não dou entrevista nenhuma, não. Ainda bem que não fui eu. Fora as pessoas... Porra, aí é foda mesmo. A polícia também iria acabar percebendo algo estranho nessa história. A farsa revelada. A casa começou a cair para o Elton John quando primeiro os seus funcionários começaram a ver que o cara não estava pagando ninguém. Como eu comentei, ele fazia seus funcionários pagar algumas contas que ele fazia. Creio que ele chegava nos caras, né, e falava que, faz a boa aí que depois eu te pago. Bom, o cara era milionário, né? Não havia por que seus meros funcionários não acreditarem que receberiam a grana de volta aí do seu patrão. Bom, e se lembram das promessas de compras que ele fazia? Então, essas promessas nunca eram pagas, né? Até que chegou uma hora em que a polícia resolveu dar uma atenção especial ao senhor Jorge. Ele foi chamado para depor e dar detalhes sobre essa história dele ter ganhado na Mega Sena. Chegando lá, o Jorge disse que tinha comprado a cartela na cidade de Muriaé e vencido mesmo no jogo de azar, realizado no dia 28 de novembro de 2009, e que o valor do prêmio era de 23 milhões de reais. As autoridades não acreditaram muito na história e resolveram dar uma conferida. Viram que, na verdade, o concurso referente à data que o Jorge tinha falado não teve ganhador, e sim foi acumulado. A partir disso, foi só fazer a ligação dos pontos que o nosso Elton John de Minas estava mesmo metendo louco. Quando ele viu que a casa estava caindo, ele deu um chá de sumiço. Só que o seu desaparecimento durou pouco. A polícia o encontrou na cidade de Santa Margarida e foi acusado então de estelionato. Mas logo após a abertura do inquérito, o Jorge já foi solto por falta de provas, já que no final das contas não teve nenhum prejudicado dos maiores. Aquelas teve os compras mais caras dele só ficaram nas promessas mesmo. Jorge nunca chegou a ter algum daqueles carros, ou alguma daquelas... Tá, e os serviços prestados pelos funcionários? As propriedades. Mas por que raios Elton John decidiu meter esse louco? Da onde ele tirou essa ideia? Bom, na verdade, o Jorge disse que foi enganado e que caiu num golpe. Olha mentiroso. Só. Mas que beleza, não? Diz ter sido vítima de um golpe depois que recebeu pelo celular a seguinte mensagem. Eu acho que ele começou a espalhar e começaram a acreditar. E aí ele falou, mano, vou ir até onde vai. É igual eu com ser judeu pro Fabio. Até hoje eu sou judeu pra ele. Parabéns, você foi contemplado com um prêmio de 23 milhões ocorrido pela Mega Sena. Naquela mensagem que recebeu, ele acabou acreditando e abraçou a ideia como se fosse verídica. Será mesmo? Não sei, Rick. Parece falso. Depois dessa saga toda, Elton John continuou por Matipó. Recebeu o perdão até de alguns amigos. Eu sei que todos nós tomamos prejuízo mesmo, na verdade, mas não estou aqui dando essa entrevista a fim de que ele venha me pagar o prejuízo, não. Porque se ele tomou prejuízo mesmo, se ele não tem condições de pagar, eu quero que ele levante a cabeça também e vai trabalhar. Ele continuou jogando. Não tem condições de pagar, eu quero que ele levante a cabeça e venha me pagar o prejuízo, não. Porque se ele tomou prejuízo mesmo, se ele não tem condições de pagar, eu quero que ele levante a cabeça também e vai trabalhar. Ele continuou jogando e vivendo a sua vida de maneira mais humilde, mais honesta. Mas e aí, vocês se lembravam, conheciam essa história maluca? Alguém tem notícia de como estaria eu não o sabia Jorge, dessa história. Elton Tu conhecia, John, Francisco? hoje em dia? Cara, pior que eu já tinha ouvido falar. Na maldade mesmo? Nossa, e tu se fazendo aí, né? De desentendido. Isso é muito falso, Francisco. Muito falso. Não, que Você isso, faz cara. isso, cara. Não. Outro dia o Francisco ficou 2 horas conversando comigo, eu explicando pra ele como é que funcionava um negócio que ele já sabia como é que funcionava. Mas ele tava feliz de me ver explicando. Ah, que fofo. Ai, ai.